E hoje o nosso tema são mitos e verdades sobre o câncer de próstata. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy. Quero parabenizar aqui a Meg pelo dia do radialista. Obrigada, parabéns para todos. E a nossa amiga Júlia também, que é radialista, Júlia também é Júlia radialista. Olha que legal. Então, parabéns a vocês, profissão maravilhosa. A gente fica muito feliz, né, de levar informação, alegria, né, para as pessoas, fazer parte, né, do dia a dia dos ouvintes. E eu me sinto um comunicador, viu? Professor Ricardo também. Eu já assumi esse perfil do comunicador. E é mesmo. É mesmo. Professor, hoje trouxe um tema no Novembro Azul. A gente segue falando sobre câncer de próstata e hoje aquele que a gente gosta. Mitos e verdades para a gente esclarecer aquelas dúvidas que todo mundo tem. Dá tempo de participar, né, Meg? Isso mesmo. Você pode participar através do WhatsApp 988060913 ou através dos comentários na live no Facebook. Professor, preparei uma listinha aqui de perguntas, dúvidas que todo mundo tem. Vamos lá. Aquela principal. Exame do toque. Dói ou não dói? Não dói, não dói. Ele pode até ser um pouco incômodo, mas a gente precisa lembrar assim, às vezes a pessoa fica retraída, ela fica um pouco mais tímida, né? Então, todo esse padrão de contração pode fazer alguma sensação de dolorido, não é? Mas todos os médicos envolvidos, né? Então eles têm um cuidado muito grande da lubrificação da região, do uso de uma luva de toque, né? É uma luva sintética. Então, assim, nada gera nem dor, nem incômodo que não seja insuportável e que não seja tranquilo. E outra coisa, o exame ele dura 15 segundos. Todas as práticas médicas de treinamento, não só dos estudantes de medicina e depois dos residentes, né, aquele período da especialização, é para que o toque seja o mais rápido possível. Então eles têm um treinamento até para menos de 10 segundos. Olha, então a gente fala entre 10 e 15 segundos, né? Então o paciente ele fica de lado, é uma acomodação de lado. O paciente ele tem toda uma postura para que aquela região que vai receber o toque, ela fique relaxada. Então, quando há o toque, a próstata, ela fica bastante nítida de ser tocada. Aí o médico verifica o tamanho, a textura, se está mais durinha, se está mais molinha, né? E a regularidade anatômica, morfológica dela. Então, você só consegue fazer isso pelo toque. A questão do ultrassom também é uma coisa importante hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que às vezes tem pacientes que não se adaptam também ao ultrassom, ou não têm oportunidade de ter o ultrassom, de ter acesso. Então o toque ele é fundamental, sem dor, e ele não gera nenhum outro tipo de constrangimento, porque os médicos que estão envolvidos com isso, eles têm um padrão ético muito grande, porque já sabem de uma espécie de preconceito prévio, né? Ou algum tipo, para evitar qualquer tipo de constrangimento, né? Não há brincadeiras, essas brincadeiras são muito do brasileiro. É verdade. Fora do consultório. Mas no consultório não, as pessoas são muito criteriosas. Professor, mito ou verdade? Exame de toque causa problemas no desempenho sexual. Mito? Meu Deus! Tem muito homem que fala isso. Mito. Olha, eu posso dizer a você, nem o próprio câncer de próstata, ele tem interferência sobre a atividade sexual. O que é muito comum e ficou lá no passado, mas veio como uma espécie de regra. As pessoas, quando... Por exemplo, o câncer de próstata, ele é mais insidioso sobre pessoas mais velhas, sobre idosos, ok? Quem tem essa idade um pouco mais avançada, naturalmente tem uma menor atividade de desempenho sexual. E nós estamos falando de um período que não tinha essa propagação dessas medicações que hoje facilitam muito o desempenho sexual do homem. Naquela época não. Então você tinha uma diminuição já natural do desempenho de sexualidade, natural,
Fazia-se então os exames de próstata para identificar o câncer, e quando se identificava e fazia uma cirurgia, muitos acabavam tendo, não é que pioravam, mantinham o declínio natural pela idade. Colocava a culpa no câncer e naquela cirurgia que foi realizada. Hoje não existe mais isso. Como todas as avaliações estão muito precoces, então mesmo que se identifique um câncer, ele vai estar pequeno, totalmente operável e curável, porque nós já falamos, 95% é possível da cura. Então isso não tem interferência nem no desempenho, nem na libido e principalmente na interação entre esse homem com a sua parceira. Não existe nada que possa provocar outros problemas. Perfeito. Professor, mito ou verdade? A alimentação auxilia na prevenção? Verdade. E muito. Nós temos que lembrar que algumas alimentações, elas têm substâncias interessantíssimas. São substâncias que nós chamamos de antioxidantes. Sim. Uma delas, a mais assim, ela é mais bonita de ser vista. Mas como assim, né? Como assim? Eu vejo uma substância bonita de ser vista. O que é uma substância bonita? É o licopeno. Ele deixa a fruta vermelha, ele deixa os legumes vermelhos. Por exemplo, o rabanete. Ele é vermelhinho. E ele chama atenção, né? Você já viu o rabanete quando ele está exposto assim? Lindo, uma cor vibrante. Você quer comê-lo, inclusive, né? Então é isso, né? É a cor vermelha. A melancia também, super vermelha. E você... Não tem jeito de você passar por uma melancia, querer pegar essa melancia, não é? A romã, o suco da romã, você vê que ela fica naquela cor muito linda, né? Inclusive o suco da romã consegue baixar o nível de açúcar no sangue. Olha só, gente, partiu cultivar romã. Tem isso, aquelas romãs bonitas, né? Aquelas, puxa, semente linda, né? Vermelha, todas robustas, aquilo lá é interessantíssimo, né? Dura encontrar hoje em dia. Que antigamente em todos os quintais tinha carambola, né? Tinha romã, manga, goiaba. Verdade. Então essas frutas vermelhas, elas têm o padrão do licopeno. Mas as frutas laranjas, e não só laranjas, mas também os alimentos laranja, eles têm beta-caroteno, que é um antioxidante. Então todas essas frutas e legumes com essas aparências, laranja, amarela, vermelha, ela tem muito antioxidante, que é super útil, não só para quem tem uma próstata, por exemplo, hipertrofiada, ou para aquele que está em tratamento e para a prevenção também. Então, assim, não tem contraindicação. Agora, tem uma coisa que é o outro lado da moeda. São alimentos negativos. Quais são, professor? Todos os embutidos, todos eles, né? Salsicha, salame. O salame, a mortadela, os defumados. Agora, existe aí uma questão que é a presença muito forte de sal em excesso, dos nitritos e nitratos. São elementos que garantem que aquele alimento fique bastante longe assim na prateleira. Para durar. Para durar. Então, quando nós temos alimentos mais orgânicos, mais artesanais, eles podem não ter grande resistência em tempo, mas eles são mais naturais, eles têm menos essas substâncias como o nitrito e o nitrato, que realmente, fora que eles demoram muito para sair da corrente sanguínea, e eles acabam impregnando em determinadas glândulas. Então, glândulas mamárias, glândulas ovarianas e a própria próstata, que é uma glândula. Então, por isso que tem que se tomar cuidado. Agora, sabe qual é o parzinho mais ruim, assim, dentro da pesquisa? Qual? O álcool e embutido. Então, nosso telespectador, nosso ouvinte, imagina o petisco que é delicioso. Aquele salaminho com uma cerveja. Com uma cerveja. O problema não é assim, essa combinação. O problema é a quantidade. O excesso e a persistência sobre aquilo. Não há nenhum risco se você tem um cuidado pela quantidade e pelas vezes que você faz isso. Agora, se isso se torna uma rotina diária, o risco é muito grande do câncer de próstata
por causa disso, mas também o câncer de mama. Então lembra que sempre glândulas não gostam desse tipo de conservante e o álcool potencializa aqueles acidulantes, né? Pega o refrigerante, por exemplo, dá uma olhadinha como é que ele se conserva, né? É muita substância que gera esse tipo de radicais livres. Vamos e aí cuidar, envelhece a próstata e envelhece a maioria dos nossos glândulas, né? E envelhece a pele. Eita. Já poderia né, tirar só para manter a pele mais viçosa, igual a da Meg. Obrigada. Estou elogiando a Meg. Mas eu não posso revelar meus segredos. É a melanina o segredo. É a melanina. A melanina. Professor, mito ou verdade? O câncer de próstata afeta apenas idosos? Isso é mito. Você sabe que nós já temos a estatística muito clara do início da próstata, no início do câncer de próstata até com 35 anos. Olha só. Mas eu vou dar uma informação para o nosso ouvinte telespectador. Aquele que tem propensão familiar, ele já começa 15 anos antes, sem sintoma nenhum. Já tem que começar os exames Por isso que a gente sempre fala, aquela ideia, olha, o meu pai descobriu o câncer com 50 anos, então 10 anos antes, ou que seja, com 40 anos, eu preciso fazer a verificação. Se o meu pai descobriu isso com 45, eu com 35 eu já começo a fazer essa verificação. Então tudo depende muito daquela característica familiar. Porque a gente sabe que o câncer está sendo já iniciado dentro de um processo muito lento lá com 15 anos de idade, ou com menos 15 anos, né? Então, entre 10 e 15 anos a menos, você já consegue entender que você tem que se prevenir. Agora, a grande maioria, né, entre 45 e 50 anos, é efetivamente o momento que o câncer ele está se formando. Por isso que é importante fazer a prevenção com essa idade. 45, no máximo com 50 anos, deve se iniciar. Professor, mito ou verdade, atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata? Mito enorme. Todo mundo agora, ufa. E aí eu vou dar uma ótima notícia. Pelo contrário, quanto maior e de mais qualidade a atividade sexual, você tem muito menor risco. Há uma diminuição aí na ordem de 30% até 60% da diminuição do risco. Ou seja, quando há uma atividade da próstata com relação à ejaculação, com relação à produção do sêmen, com relação à produção daquilo que ela tem que fazer de forma regular, ela consegue manter a irrigação sanguínea, ela consegue manter a maleabilidade, ela consegue manter a renovação celular. Isso também tem a ver com essa atividade. Lembra que a atividade física, orgânica, ela ajuda tudo? Verdade. Então, a atividade prostática, ela é exatamente no momento dessa atividade sexual. É igual o câncer de mama que o senhor falou? Quem amamenta diminui os riscos do câncer de mama, porque põe o órgão ali, o sistema para trabalhar. Sim. E a nossa natureza é tão maravilhosa que no caso da mama, olha só, às vezes eu amamentei a minha filha, o meu filho, né, durante um ano, vamos imaginar a média, né? E eu tinha lá meus 30 anos. E eu previno até mesmo na fase de idosos. Ou seja, depois de 30 anos eu ainda estou sendo prevenida com o que eu amamentei. Né? Então o homem ele tem uma relação muito interessante com a atividade sexual, porque você tem vários hormônios que são vasodilatadores, vários hormônios que quando estão em atividade no nosso organismo, diminui o nível de estresse. E aí você lembra que o estresse é um produtor muito grande de radical livre. Esse radical livre envelhece a próstata. Consequentemente, a atividade física relaxa. Então, a gente pode fazer uma associação muito clara, né? Quem tem uma ótima atividade sexual tem um controle do estresse muito grande, né? Então a gente pode mudar aquela música, né? Tá nervoso? Vai pescar. Vai namorar. Vai namorar. Bom. Professor, tem pergunta aqui da Sueli falando que muita gente fala para tomar o suco da graviola, que diz que é bom para evitar o câncer. A graviola acho que é branca, né? Ela é branca, mas ela tem os antioxidantes, né?
todas essas frutas de casca verde, graviola é isso, né? Aquela cascona grossa. Quando você lembra disso, você já lembra que já tem o antioxidante ali. Por exemplo, a couve, ela é verde, né? A couve é interessantíssima como um elemento antioxidante. Ou seja, qualquer folha, qualquer fruta que tenha essa característica, né, do verde escuro, também tem essas substâncias antioxidantes. Por isso que ela está relacionando a essa ideia. Mas olha, vamos imaginar que todo alimento que tem essa característica verde escuro, amarela, veja como é interessante, a natureza nos deu essas cores bonitas, né? Porque essas cores representam essas estruturas que preservam a coloração dos alimentos, né? Então, quando você vê um alimento apagado, apático, não dá nem para comprar, que você já entendeu que ali a quantidade de antioxidantes está já perdendo a qualidade daquele alimento, né? Então é uma dica para os nossos ouvintes também. E segue aquela orientação máxima que o senhor falou, quanto mais natural, mais orgânico, fruta, verdura, legumes, vai nesse. Exatamente, e aí a gente tem castanhas, a gente tem nozes, leguminosas, oleaginosas, todas elas têm algum fator antioxidante envolvido. E aí quando você tem essa somatória, né, da boa alimentação, da prática da atividade física, né, e do controle do estresse, a gente realmente corre muito menos risco, não só do câncer, mas todo tipo de doença, né? E nós que estamos no interior de São Paulo, né? Nós que ainda abraçamos os nossos amigos, né? Porque tem terapia do abraço, não tem? Verdade, tem. A gente já não tem medo, né? Então, assim, a terapia do abraço, da boa prática do relacionamento saudável, isso ajuda demais a prevenir qualquer doença. Muito bom. Deixa eu aproveitar, já que estamos falando de Novembro Azul, vou pedir pro Ferrari colocar na tela. Ó essa turma, que chique, só homens, hein? Ó, esses eu acho que cuidam da saúde, porque cuidam da saúde dos outros também. Jefferson Kumagai mandou pra gente uma foto dos heróis de Votuporanga e região, pessoal que trabalha no SAMU, no bombeiro, no socorro. Vou pedir pro Fê colocar pra gente a imagem. Olha lá, a turma de homens nos acompanhando, sempre ligadinhos com a gente pelo rádio. Muito bom ter a participação de vocês. E ó, não pode cuidar só da saúde dos outros, tem que cuidar da saúde de vocês também. Claro, aproveita o mês de novembro. Eles em primeiro lugar. É verdade. É uma regra número 1 deles, inclusive. A preservação da saúde deles é fundamental, porque eles vão atender pessoas, né? Então, quanto mais saudáveis, melhor. Um abraço para todo mundo aí do resgate, do SAMU, dos bombeiros. Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Professor, essa eu acho que é a dúvida principal dos homens. Mito ou verdade? O exame de sangue substitui o do toque? Mito. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois são complementares. Entenda que nós, inclusive, vamos estar avançando nos próximos 5 anos, porque a medicina já está criando a análise de biomarcadores. Eu vou explicar o que é isso. Tá. Mas esses biomarcadores vão revelar coisas mais minuciosas da próstata. Então é possível, eu não estou dizendo que vai acontecer. O toque pode ser um elemento secundário. Pode ser. Hoje ainda não com acesso para todo mundo, né? Então a gente sempre precisa lembrar disso. A tecnologia está melhorando. Então o ultrassom, por exemplo, ele pode substituir o toque, mas nem todo mundo tem acesso ao ultrassom. Então ainda PCA e toque. Agora, é possível que lá no futuro a gente tenha esses biomarcadores. Todas as nossas glândulas, todas elas começam a liberar alguns hormônios, elas começam a liberar algumas substâncias características daquele órgão. Quando nós conseguimos detectar esses marcadores, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, se a glândula está bem ou se ela não está, se ela não está saudável, é possível você fazer uma análise, mas é muito ainda incipiente. Então ainda o toque e o PSA é o conjunto aí, né, que todos os médicos ainda indicam, mas provavelmente no futuro o toque se torne secundário, mas por hora, e quando tiver a coisa mais concreta, a gente traz aqui, porque o nosso ouvinte, nossos espectadores é o mais inteligente
do Brasil. Pronto. Muito bom, o recado tá dado. Professor, obrigada, viu, pela participação. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. Eu que agradeço. E semana que vem tem feriado. Tem feriado A na gente quarta. folga, então. Então na outra semana a gente se vê. Vamos fechar novembro com um assunto maravilhoso. Combinado, professor. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.